Sempre apreciei os filmes viscerais do diretor grego Yorgos Lanthimos. Foi há alguns anos apresentado a Dente Canino, seu segundo filme. Yorgos possui um estilo próprio de cinema. Seus filmes são estranhos para alguns, incômodos para outros e provocativos para todos. Em A Favorita, seu filme mais novo até então, o diretor, a partir de um roteiro escrito por Deborah Davis e Tony McNamara, realiza uma visão moderna sobre a corte inglesa. A trama aborda a relação de três mulheres: a frágil rainha Ana da Grã-Bretanha, interpretada por Olivia Colman, a autoritária e focada Sarah, duquesa de Marlborough, interpretada por Rachel Weisz, e por último, a não menos importante e ambiciosa Abigail Hill e posteriormente Abigail Masham, baronesa Masham. A relação dessas três mulheres conduz a trama em um processo de perda, ganho e vitória de poder. Em todo caso, o filme busca uma reflexão sobre a natureza humana, as dores, alegrias e conflitos em um mundo dominado por homens, em um reino controlado por mulheres. Conforme os conflitos externos avançam, essas mulheres perdem um pouco de si. Com o objetivo de criar uma análise sobre as personagens, buscarei relacionar suas histórias pregressas para compreendermos melhor seus desejos. A primeira cena que busco analisar é uma das cenas mais fortes do filme, no sentido que nos revela os sentimentos da rainha Ana. A sequência é um baile à luzes de velas. Iniciamos a sequência em um plano geral, mostrando todos da corte, com profundidade de câmera, revelando o ambiente, flores e candelabros. A câmera deixa os nobres da corte e em um rápido movimento seu ponto de foco se torna a rainha. A rainha está cercada por 4 candelabros. Abaixo de 2 deles aparecem flores, mas também podemos significar como a natureza morta das pinturas. A rainha está em uma cadeira de rodas, mostrando sua fragilidade perante a corte, mas ao mesmo tempo seu poder. Quando o personagem de Nicholas Hoult, Robert Harler, busca sua atenção para conversar sobre os conflitos envolvendo a Guerra da França, evidenciando assim a falta de conhecimento da rainha com os conflitos externos que seu reino atravessa. A falta de conhecimento da rainha Ana, neste momento, se deve sobretudo do poder cedido a Sarah, duquesa de Marlborough, que controlava muito dos assuntos políticos. Logo, Sarah surge em seu resgate e a conversa se transforma, saindo dos conflitos políticos para uma simples e banal conversa sobre vestuário. O figurino dos súditos é predominante preto, apenas a rainha possui destaque com um longo vestido branco. A sequência avança para o verdadeiro baile. Sarah escolhe com quem ela deseja bailar, expondo assim seu poder. Ela não é a rainha de direito, mas age como se fosse. A cena continua em plano geral. Durante toda a sequência, a rainha, aprisionada em sua cadeira de rodas, assiste. A câmera deixa seu foco em Sarah e nos aproxima da rainha Ana, cada vez mais se aproximando de seu rosto em um plano próximo, enquadrando do busto para cima, evidenciando os sentimentos da personagem. Antes de continuar, concentre-se no rosto da rainha. No primeiro momento, ela possui um sentimento de alegria, mas no seguinte instante, seu olhar se perde. Sua alegria desvanece em um pequeno sopro de realidade. E então, ela volta à realidade e seu olhar que produzia alegria agora concede apenas dor. Em sua ordem, ela deseja que tudo acabe e então diz: parem. Para compreendermos a cena, precisamos compreender o passado da rainha Ana da Grã-Bretanha. Muitos não lembram, mas foi em seu reinado de 12 anos que ocorreu a unificação da Escócia e da Inglaterra. A rainha Ana possui grande importância para a história. Mesmo em uma época controlada por homens, ela desenvolveu o sistema bipartidário que vigora até hoje no Reino Unido. Segundo afirma Sebastian Edward, ela limpou a bagunça deixada pelos homens e não recebe muitos agradecimentos ou créditos por isso. E ele continua ao dizer: se você está procurando lideranças femininas fortes, não poderia encontrar uma melhor do que Ana em momento de crise. Entretanto, os momentos apresentados em A Favorita nos revelam apenas dor e sofrimento. Ana sofreu ao longo de sua vida com problemas de saúde originado da gota, doença que causa fortes dores nas articulações e pode causar artrite aguda.
Além disso, ela ainda passou por 17 abortos espontâneos, bebês natimortos e filhos que morreram ainda na infância. Em entrevista, Olivia Colman declarou: há tanta tristeza em seu passado que ela deve ter sido muito solitária, e acrescentou: ela deve ter tido uma força extraordinária. Então voltamos à rainha Ana de A Favorita. Seu desejo nesta sequência está vinculado a Sarah, uma mulher inteligente, bonita e influente. Sarah está dançando com um jovem ainda mais bonito. A rainha, doente, acredita que não pode dançar, logo seu desejo é transferido ao olhar que produz felicidade ao testemunhar o outro como objeto. Apesar de presenciarmos o sentimento de felicidade, ele morre, e nasce o sentimento de tristeza. Aqui o objeto desejado se transforma. A rainha não considera mais um momento bonito, feliz. O vínculo com Sarah se perde, e o vínculo com a sensação de dançar causa dor, pois o desejo último é o poder de se movimentar sem correntes, empregar apenas a sua vontade ao seu corpo. Previamente, precisamos retornar para a trama para continuarmos com a análise. Durante o desenvolvimento do filme, Abigail utilizou de vários meios para conquistar o coração da rainha e tornar-se a nova favorita, por meio da ausência de Sarah, que foi envenenada e se perdeu na floresta. Abigail conseguiu tempo para voltar a ser uma lady da aristocracia, se tornando a baronesa Marsham. Em seu retorno, Sarah utiliza cartas comprometedoras para ameaçar a rainha, esforçando Ana a enviar Abigail para longe da corte, o que não acontece. As cartas tornam-se as provas contra a própria Sarah, no olhar de amor da rainha. Seguimos agora com a sequência que ocorre em dois lugares. O primeiro é o próprio quarto da rainha e o segundo é um corredor que liga os aposentos das duas. O início da sequência começa com Sarah falando. Ela está no corredor e nós, os espectadores, estamos junto com a rainha dentro de seu quarto. Não vemos Sarah nesse primeiro momento. Ela está em súplica para entrar nos aposentos da rainha, enquanto nós, espectadores, estamos ouvindo, a rainha também escuta, até o momento em que Sarah diz: eu queimei as cartas, eu as queimei. De modo que o foco de Ana se desloca diretamente à porta que separa as duas, como se fosse abrir. Mas então Sarah retorna a falar e é nesse momento que a ruptura da rainha Ana da Grã-Bretanha e Sarah, duquesa de Marlborough, cumpre-se. E Sarah continua agora revelando seus verdadeiros pensamentos e até mesmo os de Abigail. Da mesma forma que Sarah utilizou a rainha para conseguir influência, Abigail fará o mesmo. Em contraste com o aposento da rainha, permeado de luz natural proveniente do sol através das janelas, somos levados ao escuro do corredor, onde Sarah se encontra escancarando o sentimento de perda à luz de uma vela. Sarah era uma Whig e usou muito de sua influência para conseguir o apoio da rainha às causas de seu partido, além de persuadi-la na participação ativa da Inglaterra na Guerra de Sucessão Espanhola. Entretanto, a rainha Ana nunca foi uma marionete e, como tal, o papel de favorita tinha seu tempo de duração. A relação começou a estremecer com a morte do marido de Ana em 1708. A rainha entrou em depressão profunda, mas Sarah aparentemente não tinha paciência para esse sofrimento. Logo, as disputas políticas provocaram uma forte rachadura em seus relacionamentos. Esse ressentimento e falta de empatia acabou levando a rainha a encontrar conforto em Abigail Hill, prima de Sarah, como vemos no filme. E é nesse momento que nos é revelada a verdadeira Sarah, uma mulher complexa, inteligente e autoritária. Seus sentimentos de perda se colidem. Ela compreende que sua influência não existe mais e surge um sentimento de desespero em relação à perda de poder. Em certo sentido, ela esquece quem é. A ruptura é um momento traumático. Seu rosto nos revela seu sentimento de culpa. Sarah foi a causadora da sua transgressão, por acreditar ser mais influente que a própria rainha, na medida em que a violação para com a rainha é o fim de um sentimento de amor.
O poder é a capacidade de deliberar arbitrariamente, agir, mandar e também, dependendo do contexto, a faculdade de exercer a autoridade, a soberania e muito mais. Seguimos para a terceira cena de análise. A partir desse ponto, nos é apresentada a nova Abigail, ou quem sabe, a verdadeira Abigail. Vamos chamá-la pelo seu novo nome, Baronesa Marsham. Começa a quinta parte do filme intitulada Sonhei que dava uma facada em seu olho. O momento compreende a deixa de Sarah e o ganho de poder e influência da Baronesa Marsham dentro da corte e da sociedade como um todo. Ela é a nova grande controladora da política a partir do personagem de Nicholas Hoult. A cena é pequena, mas comprova quem é a baronesa. Surge uma mulher jovem, ambiciosa, inteligente e traiçoeira. Seu rosto escondido com maquiagem branca assemelha a uma máscara utilizada para se disfarçar. Ela tanto pode revelar ou esconder sua identidade, ou ainda transformar completamente a identidade e vida de quem as usa. A baronesa representa um novo e misterioso conceito, o poder. A cena revela outro paralelo. Quem utilizava o vestido branco no primeiro baile era a rainha, como centro da corte. Agora, a rainha está mais doente e longe dos olhos de seus súditos. Logo, a baronesa possui um vestido branco e a sua presença é de uma rainha jovem descobrindo todos os seus privilégios. Em plano geral, nos é revelado o novo baile, cheio de alegria, bebidas, o fogo soprado ao ar emerge como uma nova bolha de vida, mas que no mesmo instante extingue-se. A música que permeia todo o espetáculo traz um sentimento de melancolia, sim. A baronesa conseguiu o que sempre desejou, conseguiu um casamento para conseguir status, conseguiu a confiança da rainha e, sobretudo, a influência sobre todos. Entretanto, o tempo é uma arma que revela os sentimentos e os atos de todos. Assim sendo, seu marido Samuel Marsham examina com quem casou. Os dois não se amam, tudo foi apenas um grande negócio. Ao longo de sua vida, a rainha atravessou uma sucessão de mortes, seu marido incluindo 17 filhos. Uma mulher que passou grande parte de sua vida sofrendo. Ela torna-se cada vez mais doente, sendo difícil enfrentar diversas situações. A última cena de A Favorita é um retrato das relações humanas. Deitada em sua cama, a rainha Ana expõe sua fragilidade banhada pela luz natural. Ela não está dormindo, apenas descansa. Ao atentarmos à trilha sonora, conseguimos ouvir a sua difícil e dolorosa respiração. A cena corta nos mostrando a representação de seus filhos, os coelhos no filme, livres andando sobre o seu aposento. Esses belos animais simbolizam a inocência, a juventude e até mesmo a inteligência. Acrescente-se que a baronesa Marsham está no quarto, próximo à janela, lendo um livro, outro símbolo que remete à inteligência. A música escolhida para a cena é composta por apenas um piano, simples e ritmado, uma trilha sonora calma, mas ao mesmo tempo sombria, uma música que coincide com a música minimalista se repetindo. De fato, a música é um ciclo com o início e o fim. Decorrente de sua arrogância, a baronesa Marsham subjuga um dos pequenos coelhos literalmente sobre seus pés. Porém, para a rainha, os coelhos são a simples representação de seus filhos. Logo, eles são príncipes ou princesas superiores à baronesa. De certo, o coelho grita de dor. A rainha, totalmente imóvel, desperta de seu descanso da realidade ao ouvir literalmente o choro de um filho. Ela então presencia a baronesa machucando o pequeno coelho. Ana tenta se levantar da cama. Sua doença avançada causa uma paralisia muscular em parte de seu corpo. Ela então tomba da cama, não conseguindo se levantar imediatamente. A baronesa busca ajudá-la. A rainha não aceita e diz: "Como ousa tocar a rainha?" E continua: "Não pedi que falasse." A fim de mostrar poder, a rainha sozinha volta a ficar em pé e ordena que a baronesa esfregue suas pernas. A baronesa possui uma reação, um sentimento de seu mundo interno. Sua sensação de desagrado, nítida, surge em seu rosto e permeia o final do filme. Ela desce assim
como no início do filme, ao papel de uma simples empregada, esfregando as pernas da rainha. Em contraste, temos a rainha em pé, como a portadora do poder. Sua reação é apenas de revelação. Ela compreende finalmente quem é a baronesa que tanto Sarah alertava. Seu sentimento passa por tristeza, desânimo, cansaço e solidão. Segue um momento de punição. O poder permanece com a rainha, e como toda a influência da baronesa descende da Ana, se estabelece a relação de dependência. Quanto maior a dependência da baronesa em relação à rainha, maior o poder da rainha em relação à baronesa. Em todo o seu plano, a baronesa ganhou poder e influência. Entretanto, sua vitória foi uma vitória de pirro, obtida a um alto preço. Desse modo, ela compreende que, mesmo sendo uma lady para a sociedade, em seu interior, ela sabe que continua sendo uma empregada. E pior, agora uma escrava de seus próprios desejos conectada à rainha. Portanto, podemos ressaltar a importância dessas personagens baseadas em figuras reais. Em A Favorita, temos um retrato da complexidade de personagens femininas e que elas podem protagonizar histórias relevantes sem precisar de ser dependente de qualquer figura masculina.